fazer uma análise aqui. Essa planta aqui, ela ainda está com a parte aérea, ainda não está tão grande, exuberante em relação ao substrato. Essa jiboia aqui, eu deixaria ela aqui mais um tempo, né? Mas a gente poderia olhar a raiz, né? Ver como é que está, mas pelo aspecto dela, ainda não é o momento, ela não apresenta nenhum sinal de estresse, nenhum amarelecimento, nada. Então o que eu faria aqui? Eu faria só uma adubação de manutenção, tá certo? Olha, não tem sinal de salinização na superfície, né? Então, ainda tem um pouco de gordura aqui para queimar, vamos falar assim, certo? Então o que eu faria aqui? Eu usaria o bocache. O bocache é um excelente fertilizante orgânico para a gente fazer assim, uma adubação de manutenção. Também a adubação de plantio, ele tem um aspecto grande de uso, né? Então, por quê? Porque ele é orgânico. Então, orgânico, você vai colocar aqui, você não vai ter risco aqui de agredir muito o substrato, nem a raiz da planta, e nem a própria folha da planta, né? Caso você erre. Então, eu faria só uma aplicação. Esse biocache aqui é o dose certa. No caso aqui tem 150 gramas, né? Então, faria aqui. Se eu tiver só essa plantinha aqui, molho, tá certo? Colocaria aqui na faixa aí de uns 10% por causa da situação da planta. O que eu quero deixar claro é o seguinte, a gente tem que aprender a conversar com a planta, certo? A conversar com a planta. Mas não é trocar ideia, oi planta, tudo bem? Ela, sabe, não é isso que eu estou falando. Estou usando aqui um sentido figurado. Conversar com a planta, eu demorei um pouco a entender isso, mas conversar com a planta é entender, observar, sentir a planta, ver o que ela está precisando, tá certo? Às vezes se antecipar o que ela pode precisar, conhecer as necessidades da planta para depois fazer a intervenção, apoiá-la no que ela precisa para você manter essa planta sempre bonita. Então, para isso é importante entender as relações da planta, o que você à disposição tem de ferramentas, como que funciona um adubo químico, qual a diferença de um adubo químico para um fertilizante organomineral, qual a diferença para um fertilizante orgânico, os substratos, qual a diferença do substrato para terra vegetal. Isso é importante porque são conceitos e você tendo esses conceitos bem amadurecidos na sua mente, você toma a decisão. Entendeu? Às vezes você consegue até só trabalhar com a planta, com substrato e um adubo orgânico, você nem precisa adquirir os fertilizantes químicos ou os organominerais. Às vezes você consegue fazer isso, tá certo? Se você entender essa necessidade de saber conversar com as plantas.